Então, galera, hoje nós vamos falar sobre o impacto das nossas decisões. E eu vou começar mostrando o seguinte, né? Essa é uma frase que é bem famosa, né? Então tá aí na internet, a maioria das pessoas já ouviu, né? São as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino, né? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: não adianta reclamar da situação que você está, porque não é essa condição que você está hoje que vai determinar onde você vai chegar. Justamente são, né, as decisões que você toma dentro dessa condição que você está, que vai te levar aonde você vai chegar, né? Então, tem pessoas, várias pessoas que com condições, com situações semelhantes, tomam decisões diferentes e chegam, obviamente, em destinos diferentes, em lugares diferentes. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ver, tá? Agora, o que é legal, né? Não é só, né, falar assim, ah, beleza, então se eu tomar a decisão, então eu chego. Verdade, assim, não tô descartando que existam condições difíceis, mas a qualidade das decisões que a gente vai tomar vão dar um rumo completamente para onde a gente quer chegar, tá? E eu vou falar um pouco agora a respeito de decisões, né? Então, se decisões são tão importantes, por que muitas pessoas tomam decisões e elas chegam em lugares bons e outras pessoas que também tomam muitas decisões acabam não chegando em lugares tão bons assim, né? E a gente vai falar, a gente vai filosofar um pouquinho aqui, tá? A ideia aqui não é entrar, não é ser o dono da verdade, esse é o primeiro ponto, né? Isso é apenas uma visão, né, que eu tenho. É uma forma com que eu lido com essa situação, é uma forma com que eu visualizo que é o melhor para mim e talvez seja, né, uma forma boa para que, compartilhando com vocês, vocês também tenham alguma visão aí e comecem a enxergar dessa forma, tá? É um pouco, vamos dizer assim, não só filosófico, mas entrar em termos psicológicos, então a minha ideia não é aprofundar em todos esses temas aí, isso é um treinamento rápido, superficial, mas se de repente alguém enxergar alguma coisa faz sentido, se aprofunde nesses temas, né? Porque isso vale a pena, né? Eu gosto, eu me aprofundei, eu estudei bastante, mas não vou trazer tudo aqui, porque eu acho que não é o caso, mas é uma linha, né? O início de uma linha de raciocínio que vale a pena a gente analisar, tá? Então, por que pessoas tomam decisões e chegam longe e outras pessoas tomam decisões e não chegam longe? Porque se a gente for analisar, na grande maioria, para não dizer todas, mas a grande maioria das decisões, ela tem uma raiz, né, baseada em dois tipos de sentimentos, tá? Quando a gente vai tomar uma decisão na vida, a gente vai se basear, a gente vai pender para um desses dois sentimentos. Um sentimento é o medo e o outro sentimento é o desejo. Decisões importantes na nossa vida são tomadas baseadas no medo ou no desejo, nunca nos dois, tá? Ou no medo ou no desejo. O medo significa eu não quero alguma coisa, então eu vou fugir. E o desejo significa eu quero alguma coisa, então eu vou até lá, tá? Então, assim, pode parecer que é a mesma coisa e muitas decisões iguais, elas são tomadas baseadas nesses sentimentos diferentes, tá? A gente vai falar um pouquinho disso daí, né? Mas é importante entender que é o seguinte, cara, quando a gente vai tomar uma decisão, ou você vai tomar essa decisão baseada no medo que você tem, ou num desejo que você tem, tá? Isso a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo aí e a gente vai depois concluir se realmente isso faz sentido ou não, tá? E por que a grande maioria das pessoas não chega num lugar muito bom? Porque a grande maioria das pessoas toma a grande maioria das decisões baseadas no medo. A maioria das pessoas toma a maioria das decisões baseadas no medo, tá? O que é uma decisão baseada no medo? Por exemplo, eu não gosto da onde eu moro. Então, uma decisão baseada no medo é, eu quero sair daqui. Essa é uma decisão baseada no medo. Eu não gosto de onde eu moro, então eu quero ir embora daqui. Por exemplo, eu moro num bairro perigoso, quero mudar desse bairro. Essa é uma decisão baseada no medo. Uma outra decisão
eu não gosto da onde eu moro, então eu gostaria de morar em determinado lugar. Essa é uma decisão baseada no desejo. Ou seja, eu não estou fugindo do lugar que eu estou querendo ir para outro lugar, né, que é definido, né? Então, muitas vezes uma pessoa que ela fala, cara, eu não gosto de onde eu moro, eu quero ir para o bairro tal, ela muda para o bairro tal, ela atingiu o que ela quer. Muitas vezes a outra pessoa fala assim, eu não gosto de onde eu quero, então da onde eu estou, então eu quero mudar, ela pode ir para um outro bairro pior do que o que ela estava. Por quê? Porque a decisão do medo moveu ela dali, mas não necessariamente levou ela para algo melhor. Quando a gente define o que a gente quer e isso é baseado no desejo, a gente tem um caminho mais seguro, tá? Então, a maioria das pessoas toma essa decisão baseada no medo. Deixa eu sair daqui onde eu tô e não deixa eu chegar lá onde eu quero chegar. Por que a maioria das pessoas toma a maioria das decisões baseada no medo, né? Porque nós fomos educados ou doutrinados ou adestrados a tomar decisões baseadas no medo. Nós não aprendemos a tomar decisões baseadas no desejo. Nós, desde que nascemos, nós temos decisões, nós temos informações que nos induzem a tomar decisões baseadas no medo. Por exemplo, né, quando a criança começa a crescer, você tem que fazer isso daqui que eu estou te mandando, senão você fica de castigo. A criança, ela não vai tomar uma decisão falando, cara, então, por exemplo, eu vou fazer isso daqui porque eu quero ganhar um presente. Ela fala, não, eu não vou fazer porque senão eu entro no castigo. Ou seja, é o medo que está ali na nossa cabeça, né? Você acaba tomando uma decisão com medo de uma repressão, né? Ou quando você vai para a escola, aí a criança foi para a escola, você tem que fazer desse jeito, você tem que estudar, porque senão você repete de ano. A gente não aprende na escola que você tem que estudar porque você vai ampliar seus conhecimentos e você vai ser mais feliz. Isso não é dito, apesar de que é verdade, né? Agora, vamos lá, vamos lembrar aí da maioria das coisas que a gente estudou na escola, né? A gente lembra do que a gente estudou no primário, na época, agora é tudo uma coisa só, ensino fundamental, mas eu sou da época do primário, do ginásio, né? Do colegial, você lembra do que você estudou? Não, por quê? Porque a origem da decisão foi baseada no medo. Você tem que estudar para a prova, porque se você não for bem na prova, você repete de ano. Não foi falado, cara, estuda isso daqui, porque isso daqui vai te dar um conhecimento gostoso, porque você vai aprender, porque você vai se desenvolver. Isso é uma decisão baseada no desejo, né? E não no medo. Depois, a gente vai para a igreja. E na igreja, né, como que é feito isso daí? Olha, você precisa ter esta conduta, porque senão isso é um pecado e você pode ir para o inferno, né? Então, é uma forma de falar assim, você tem que agir desse jeito. Por quê? Porque senão você pode ser castigado, né? Isso também é diferente do tipo, olha, haja dessa forma aqui para que o seu semelhante ele tenha benefícios e vocês dois fiquem mais felizes. Então existe, claro, a decisão é a mesma. Eu vou fazer isso ou eu não vou fazer isso. Mas a raiz da decisão é, eu estou com medo de ser castigado ou eu estou com vontade de fazer o bem para o próximo. E quando a gente vai trabalhar, então? Quando a gente vai trabalhar a mesma coisa. Você precisa cumprir esta tarefa, você precisa chegar no horário, não para que você seja um melhor profissional, não para que você seja reconhecido, porque senão você é demitido. Então, assim, a gente vive o tempo todo sob pressão. Desde que a gente nasce, né, até, e algumas pessoas vivem assim a vida inteira, algumas pessoas, de repente, aqui estão vivendo isso, né? A vida inteira baseada no medo, né? Tomando decisões, porque senão alguma coisa ruim acontece, né? Até decisões, e isso, quando a gente lê Os Segredos da Mente Milionária, né, a gente vê muito isso daí, né? Tem muita gente que joga para não perder, né? Não é que joga para ganhar, joga para não perder, né? E aí a gente vê, né, o quanto que as pessoas estão optando pelo lado errado. Tem gente que economiza dinheiro para os dias ruins, né? E não para ser livre financeiramente, e não para poder desfrutar uma vida gostosa. Então, assim, guardar dinheiro, né? Investir dinheiro é a mesma coisa. A ação é a mesma, mas a raiz é diferente, né? Então, a raiz da decisão baseada no medo, ela normalmente não é a melhor decisão, tá? E aí a gente vê decisões rotineiras no nosso dia a dia,
qual carro que eu vou comprar, né? Será que eu devo namorar? Será que eu devo casar? Né? Ah, eu quero namorar, não porque eu quero fazer bem para alguém, eu quero namorar porque eu tenho medo de ficar sozinho, porque eu não quero ficar sozinho, né? Parto para o emprego, continuo no meu emprego ou abro um negócio próprio, né? Ah, não, eu não vou abrir um negócio próprio porque eu tenho medo de não ter salário, não é porque eu quero me desenvolver na minha carreira, né? Ou então falo assim, eu vou partir para um negócio próprio porque eu tenho medo aqui de ser rebaixado pelo meu chefe, não é porque eu quero prestar um serviço que eu acredito que é melhor para outra pessoa. Então, assim, são decisões, né, que a gente vai tomando na vida, que a raiz delas, né, elas tendem a ser pelo medo, né, e não pelo desejo, tá? Agora, é errado isso, né? Cara, muita gente vai virar e falar assim, não, eu tomo muita decisão pelo medo e tá tudo bem, né? Eu tô vivendo. É verdade, tá vivendo, né? Agora, não necessariamente está realizando todo o seu potencial. Agora, uma coisa é certa, né? Decisões baseadas pelo medo, elas são tomadas de uma forma muito mais rápida, né? Mas não quer dizer que sejam as melhores decisões. As decisões baseadas no medo, elas são muito mais fáceis de se tomar, mas não quer dizer que elas sejam muito mais firmes, né? Porque uma decisão baseada no medo te tira dali, né? Da onde você está. E a hora que o medo baixa, a decisão afrouxa. Quando você toma uma decisão baseada no desejo, essa decisão ela é mais firme, né? E aí vamos pegar aqui dentro do nosso próprio negócio, né? Eu vou trabalhar com a Amway porque eu tô com medo de perder o emprego e ficar com uma fonte de renda só, né? Cara, beleza, você tá tomando uma decisão certa pelo motivo errado. É diferente de falar, cara, eu vou trabalhar com a Amway porque esse modelo de marketing de rede, de ajudar pessoas para ter benefícios, isso me interessa, né? Eu gosto, quero me desenvolver nessa área. Então, assim, eu tomei uma decisão mais rápida, e aí a gente enxerga isso muito quando a gente assiste o plano de negócio, né? Existem planos de negócio que as pessoas olham e falam, né, para os convidados. É importante você entrar na Amway ou trabalhar com marketing de rede ou ter outras fontes de renda, porque o governo está quebrando, você não vai ter aposentadoria. Quer dizer, tá empurrando a pessoa para tomar uma decisão pelo medo. Medo de você ficar sem dinheiro no futuro, toma uma decisão agora. É diferente de falar, cara, vem trabalhar com a Amway, porque o futuro aqui pode ser maravilhoso. Você pode viajar o mundo, né? Ah, mas eu não posso fazer as duas coisas. Claro, você pode falar as duas coisas, mas a decisão da pessoa ela vai ser por uma coisa ou por outra, né? Então, isso que é importante. E, claro, a pessoa, se você pressionar a pessoa dizendo, mostrando, né, o cenário macroeconômico do mundo, é óbvio que ela vai entrar, mas assim que ela perceber que não está tão catastrófico assim, ou que a situação dela melhorar um pouquinho, ela para de trabalhar. Ela não continua trabalhando. Quando a decisão é baseada no desejo, cara, eu quero ter aquela vida, eu quero viajar o mundo, eu quero dar uma melhor qualidade de vida para minha família, essa decisão ela é mais firme, essa decisão dura mais. A pessoa acaba não voltando tão atrás. Por quê? Porque talvez ela não encontre uma vida maravilhosa em outro lugar. Se ela encontrar, tudo bem, ela pode até tomar outra decisão, mas normalmente ela não encontra, tá? E as decisões que a gente vai tomando baseada no medo e no desejo, muitas delas são iguais, como essa que eu falei, por exemplo, da mudança, né? Mas muitas delas são diferentes. Dependendo da minha estrutura, né, do meu perfil comportamental de tomar uma decisão pelo medo ou pelo desejo, eu mudo a minha decisão. Vamos pegar um exemplo? Eu quero convidar um amigo meu para assistir o plano da Amway, né? Puta, mas eu tô com medo do que ele vai falar. O medo fala mais alto do que o desejo. Eu tenho vontade de trabalhar com aquela pessoa. Essa é uma decisão. Então eu vou convidá-la. Ah, não, mas eu não sei o que ela vai falar, o que ela vai achar de mim. Quer dizer, o medo acaba mudando as decisões. Então, além de decisões iguais elas serem tomadas por motivos errados, muitas vezes a gente muda as nossas decisões porque fala mais alto a ideia de eu perder alguma coisa, né? Eu preciso bater minha meta esse mês, né, e atingir alguma coisa, né? Mas aí eu vou oferecer produto para minha família, o que eles vão pensar, né? É o medo. Cara, mas se você oferecer e der certo, você vai ser reconhecido, você vai ganhar algum prêmio, algum nível, né? Então, assim, existe um desejo, existe um medo, e o medo acaba empurrando as pessoas para algo diferente, né? Para algo que não é
tão bom assim, tá? E eu queria falar um pouquinho a respeito do medo agora. Então vamos falar primeiro do medo, depois do desejo, tá? Vamos falar um pouquinho do medo, a gente não vai entrar em tantos detalhes, mas é só para a gente entender algumas coisas que são interessantes, né? O medo é bom ou é ruim, né? Tem muita gente que fala assim, aquele cara, ele é medroso, isso é um defeito. Não, ter medo não é um defeito, né? O medo é uma ferramenta, né, que o ser humano não, o ser vivo tem, né? Porque os animais também têm medo, né? Os insetos têm medo, né? É uma ferramenta, é um mecanismo que a gente tem de alerta. Então, o medo, ele é muito bom. O medo é essencial na vida, né? Na verdade, assim, se você... se perguntar, né, numa plateia, quem não gostaria de ter medo? Aí todo mundo vai levantar a mão, né? Fala assim, cara, na verdade, imagina, numa plateia com 300 pessoas, né? Eu só preciso que um não tenha medo, porque se entrar um leão pela porta, é ele que vai atacar o leão. É ele que vai defender todo mundo, ele não tem medo, né? Aí você fala, não, mas aí não. Então, galera, não é questão. O medo, ele é importante, a gente precisa ter medo para que a gente tenha uma qualidade de vida boa, né? O que a gente não pode é deixar o medo paralisar a gente. E esse é um ponto importante, tá? Agora, tem muita gente que acha que aquele outro é tão corajoso, eu sou tão medroso, e aí vem a grande revelação que a gente tem que ter na vida. Aquele cara, ele só é corajoso, aquela pessoa, ela só é corajosa porque ela é medrosa. Porque se ela não fosse medrosa, ela não precisaria ter coragem. Vamos pegar um exemplo bem claro, e esse daí eu espero que seja realmente nítido para a gente nunca mais esquecer. Você teria coragem de pegar uma barata ali com a mão? Né? Você vê uma barata andando, ai não, eu tenho medo de barata, né? Então, na verdade, a pessoa que pega a barata, né, ela é corajosa ou ela não é corajosa? Depende. Ela está sentindo medo? Porque se ela não está sentindo medo, ela não tem coragem. Vamos pegar um exemplo, uma criança nunca viu uma barata. A barata passou ali, ela não sabe se é barata ou não. Ela foi lá e pegou. Quer dizer que ela é corajosa? Não, ela não é corajosa. Ela não tinha medo. Por que ela ia ter coragem? A coragem só existe para estar acima do medo. O medo sempre vai existir. Sem o medo, não existe coragem, tá? O medo existindo, a pessoa que faz, mesmo com medo, ela é corajosa. Todo corajoso, ele é essencialmente medroso. Todo corajoso. Toda pessoa que toma uma decisão por coragem, ela sentiu medo, tá? Aí quando ela não toma decisão, ela é medrosa? Não, medrosa ela é de qualquer jeito. Mas se ela faz o que tem que ser feito, ela é corajosa, e se ela não faz o que tem que ser feito, ela é covarde. Então, o contrário de corajoso não é medroso. Medroso e corajoso estão juntos, tá? O contrário de corajoso, ele é covarde. O covarde e o medroso também estão juntos. O medo sempre vai existir. Se não existe medo, não existe coragem e não existe covardia. E no nosso negócio que a gente vê, eu não fui convidar o meu amigo porque eu fiquei com medo. Mentira. Você não foi convidar o seu amigo porque você é um covarde. Medo eu também senti para convidar. O outro também sentiu para te convidar. Mas ele foi corajoso e convidou. A pessoa que me convidou, mudou minha vida. O Maurício, foi um baita num convite, Você acha que ele não sentiu medo na hora que ele foi me convidar? Claro que sentiu. Mas ele também sentiu coragem. Mas quantas pessoas deixaram de mudar a vida dos outros porque foram covardes? Então, medroso, galera, todo mundo é, tá? A grande diferença é, você vai ser corajoso ou você vai ser covarde? Porque medroso eu já sei que você é, porque eu sou, porque todo mundo é. Todo mundo tem medo. Mas tem pessoas que têm uma coragem acima do medo, tem outras que não têm. E isso aí se chama covardia, tá? O que é o medo? O medo, ele é acionado na possibilidade da gente perder algo ou alguém valioso. É aí que o medo entra, quando você tem um sentimento de possibilidade de perda. Aí você, tem algo que é muito valioso para mim, ou alguém que é muito valioso para mim. Então, eu fiquei com medo, né? E muitas vezes eu deixo de agir, a covardia fala mais alto, porque esse medo, ele foi muito forte. Agora, muitas vezes, esse medo não é justificável, né? Muitas vezes,
Então, por exemplo, né, o medo que é justificável. Ah, eu não tenho medo de correr na estrada, eu vou correr. Então, aí não é justificável. Esse medo ele é justificável. Para de correr na estrada. Você sabe que pode dar algum problema. Você pode não só morrer, mas matar outras pessoas também, né? Ah, não, eu não tenho medo de investir, eu entro em tudo que oferecem para mim de investimento. Isso não é questão de você ser corajoso, né? Isso daí te oferece um risco de você perder algo valioso. O medo é justificável nisso daí. Agora, o meu filho vai mudar de cidade, eu tô com medo, né? Por quê? Ele vai mudar de cidade para onde que ele vai mudar? Né? Ele vai mudar para uma cidade muito perigosa? Vai mudar para outro país. Cara, então, medo do quê? Esse medo não é justificável. Você não vai perder nem nada nem ninguém, né? Ou então, a ideia do contato frio. Ah, eu queria conversar com uma pessoa lá no restaurante, mas eu fiquei com medo. Tá bom, porque você ia perder o quê? Né? Você ia perder tua vida? Né? Você ia perder tua dignidade? Não. Então, assim, tem medo que é justificável, tem medo que não é justificável, né? E aí a gente pega lá na origem, né, das coisas, né? Quando lá nos tempos primórdios, né? O medo, ele é inerente, né, ao ser humano, né? Ele nasceu com o ser humano, como tem todos os animais, todo mundo tem medo, né? Então, beleza. Mas lá no passado, os homens da caverna, eles tinham medo, né, de morrer, né, de ser comido por um dinossauro, né? Cara, esse medo não existe mais, né? Então, a gente acaba falando, não, mas eu tenho que ter medo de alguma coisa, então deixa eu ter medo de perder aqui a minha dignidade, deixa eu ter medo do que a pessoa vai pensar de mim. Muitas vezes não é justificável esse medo. O dinossauro o que o desconhecido vai pensar de você não é, né? Então, muitas vezes a gente não entende, né, muito bem isso daí, tá? E outra coisa que é importante saber, o medo é diferente de prudência, né? A pessoa que ela é destemida, né, ela não tem medo. Não, quer dizer que ela é corajosa, né, mas, obviamente, ela é prudente, né? Vamos pegar um caso que aconteceu recentemente. Cara, a gente estava na pandemia. Eu não tenho medo de pegar o Covid, então vou sair sem máscara. Não, isso é imprudência, né? Isso é quase que uma burrice, né? Você está todo mundo falando para você fazer isso daí, você não fazer, isso daí acaba sendo uma imprudência. Então, ser imprudente não quer dizer que seja uma pessoa corajosa, tá? A prudência, ela está junto com os corajosos, com os medrosos corajosos, tá? Então, quando aparece o medo, pegando lá também, né, dos tempos das cavernas, né? Então, lá está o caçador, apareceu o dinossauro lá, né? Ele tem duas opções. Vamos tirar o dinossauro, vamos colocar um leão, né? Um tigre, apareceu um tigre, né? Quando aparece, o medo é acionado, né? Como que o mecanismo de defesa do ser humano faz? Ou eu enfrento a ameaça, ou eu fujo, né? Então, são esses dois caminhos que a gente tem. Ou eu enfrento aquilo que está me causando medo, ou eu fujo. Né? Então, um ser humano que não tem mais a ameaça de ter um tigre, né, no quintal de casa, né, hoje em dia a gente acaba tendo medo de outras coisas. Né? Então, pegando esse histórico, quando aparece alguma situação que nos causa medo, ou eu enfrento ou eu fujo. O que significa ou eu investigo o que está sendo feito, que é o enfrentar, quer dizer, investigar, é dar uma olhada, né? Ou então eu vou me proteger, vou falar, não, eu estou fora, né? Vamos pegar um outro caso, um outro medo que tem muita gente aí que tem, né? Medo de andar de avião, né? Ah, eu tenho medo de andar de avião. Então a gente fala, eu não ando de avião de jeito nenhum, porque eu tenho medo, né? Tá, você tem medo, mas vamos pensar bem, você está se protegendo, né? Ou você está negligenciando uma investigação, né? Investiga, você tem medo de andar de avião? Tudo bem, se o avião cair, você, obviamente, né? A maioria dos aviões que caem, todo mundo morre. Mas vamos lá, quantos aviões caem por ano, né? Se você pensar o seguinte, o avião tem 99% de chance de ficar no ar. Você fala, 99 é bastante coisa. Com 99% você andaria, né? Se o avião tivesse 99% de chance de ficar no ar, significa que na cidade de São Paulo, diariamente, cairiam 7 aviões. Por quê? Porque diariamente na cidade de São Paulo sobem e descem 700 aviões em Congonhas, que é um aeroportozinho pequeno. 700 aviões, 1% é 7. Se o avião tivesse
tivesse 99% de chance, ele cairia 7 por dia. E ele não cai nem por ano, nem um por ano. Cai um a cada, sei lá, 10, 20 anos. Cai, se você considerar em Congonhas, que eu me lembro, 2 da minha vida inteira, né? Então, assim, a probabilidade é muito superior a 99,99999%. Então, não faz sentido, é injustificável. Se você investigar, fala, não faz sentido eu ter um medo desse jeito. Agora, eu estou andando na cidade de São Paulo, eu vou andar com a janela aberta no meu carro, né? Cara, tem históricos de assaltos todos os dias, isso daí você vê toda hora, pessoas sendo assaltadas porque andam com a janela aberta. Então, investiga e se protege. Essa que é a ideia, né? Quando o medo aparece, você vai lá ou investiga, você enfrenta ou foge. E normalmente, hoje em dia, é mais fácil a gente enfrentar e investigar do que fugir, tá? E o medo, aí vem a grande revelação, galera. O medo, a gente aprende a ter medo, tá? O medo, apesar de ser um mecanismo que já vem dentro do ser humano, se eu perguntar aqui, né, do que vocês têm medo, né? Com certeza, quase praticamente todas as respostas virão de medos que cada um de nós aprendeu a ter, não que a gente nasceu com eles. O mecanismo do medo nasce com a gente, mas só existem 2 medos que nascem com a gente. Todos os outros a gente aprende ao longo do tempo, tá? Quais medos que nascem com a gente, né? É o medo de queda e o medo de barulho. São os únicos 2 medos que efetivamente nascem com a gente. Qualquer outro medo que você tenha, você aprendeu ao longo do tempo. Ah, mas eu tenho medo de ser assaltado. É verdade. Então, esse é um medo que você aprendeu, porque você aprendeu que tem bandido. Porque hoje você vive num mundo que existe bandido. A queda de avião, medo de falar em público, né? Hoje você vive num mundo que existe isso. Então, você aprendeu a ter esse medo. Esse não é um medo que nasceu com você. Então, se você aprendeu, significa que você pode desaprender, né? Então, a ciência do medo ela é muito interessante. Como que o medo transforma a vida das pessoas, por que ele é tão importante na nossa vida, sendo que a gente poderia ter uma forma melhor de lidar com ele, né, para que a gente tome melhores decisões, tá? Esse é o medo. E vamos falar um pouquinho do sucesso? O sucesso não tem muito o que falar, né? O que é ter sucesso? Galera, a melhor definição que eu encontrei de sucesso até hoje sucesso é você conseguir o que você quer. É o que você quer, né? Então, o sucesso é você conseguir essa chave aí que está no desenho, né? E o que é essa chave? Cara, você que vai definir o que é essa chave. Sucesso é ter dinheiro? Cara, para algumas pessoas sim, para outras não. Sucesso é ter um bom casamento? Para umas pessoas sim, para outras não. Sucesso é ter filho? Para uns sim, para outros não. Na Amway, sucesso é chegar a diamante? Para uns sim, para outros não. O sucesso, ele é pessoal e intransferível. Então, o sucesso na tua vida vai acontecer a partir do momento que você atinge o que você determinou, não o que nós determinamos para você, porque ele é pessoal e intransferível. Então, para você ter sucesso, você precisa atingir o que você quer, é verdade. Mas antes de atingir o que você quer, você precisa definir o que você quer. Por isso que quando a gente fala do padrão de 8 passos, né? O que é o padrão de 8 passos? Cara, a fórmula do sucesso. E qual é o primeiro passo? Defina o que você quer. Porque se você define o que você quer e você atinge, você tem sucesso. Se você não atinge, você não tem. Por mais que as pessoas olhem e falem, nossa, mas você foi tão longe, você é uma pessoa de sucesso. Se você não atingiu o que você quis, você não se sente uma pessoa de sucesso, né? Então é muito importante a gente definir aquilo que a gente, para que a gente possa enxergar o que é o sucesso, né? E aí sim, o definir o que eu quero, o que é? O desejo. Essa é a ideia do desejo. Então, quando você está em frente a uma situação onde você tem o medo e o desejo para você optar por qual você vai tomar a decisão, se você definir o que você quer, o que é o sucesso para você, você sabe que você vai trilhar o caminho da decisão do desejo e não o do medo, né? Então, assim, sucesso é atingir o que você quer. E o que você quer vai ser atingido mediante o seu desejo, aquilo que você quer. E as decisões baseadas
no desejo e no medo, né, por mais que elas sejam a mesma decisão, elas não levam para o mesmo lugar, tá? Então é muito importante definir o que você quer para que você possa tomar as melhores decisões. E como que eu vou tomar as melhores decisões? E aí sim a gente chega aqui na conclusão, né? A gente vai tomar as melhores decisões na nossa vida a partir do momento que a gente racionaliza o medo. A gente racionaliza o medo. A gente, na verdade, a gente racionaliza o sentimento que está dentro da gente para a gente tomar a decisão. Esse sentimento precisa ser racionalizado. E é o que a maioria das pessoas não faz. A maioria das pessoas toma a maioria das decisões baseadas no medo, porque é mais fácil e mais rápido. Mas não porque ele analisou e falou, cara, será que eu estou tomando essa decisão baseada no medo, baseada no que eu quero fugir ou baseada no que eu quero conquistar? O baseado no que eu quero conquistar, o desejo, no que eu quero fugir é o medo. Racionalizou antes de tomar essa decisão? Qual caminho você está seguindo? Se você está baseado no medo, é justificável esse medo mesmo? Né? E outra, não dá para você tomar, mas eu posso tomar uma decisão baseada no desejo, mas ir com cautela, com medo? Não, você não vai com medo, você vai com prudência. Você não vai com medo. Se é aquilo que você quer, você está tomando a decisão. Primeiro, você está tomando a decisão do corajoso e não a do covarde, né? E você está sendo prudente. Não quer dizer que você vai fazer as coisas de qualquer jeito. Você vai, se você consegue racionalizar o porquê que você está tomando essas decisões, você vai ser prudente, você não vai fazer as coisas de qualquer jeito. Não é porque uma pessoa ela é corajosa e ela faz tudo baseada no desejo, que significa que ela é imprudente, que ela faz tudo de qualquer jeito. Não faz. Ela é prudente. E normalmente, hein, e olha só, e isso é uma discussão que eu já tive com a Fernanda várias vezes, né? Normalmente, uma pessoa que toma decisões baseadas no desejo é muito mais prudente do que aquelas que tomam decisões baseadas no medo, né? Vou colocar um exemplo bem claro. Vou mostrar o plano da Amway para alguém. A pessoa fala, mas isso daí pode ser uma furada, é melhor eu não entrar. Legal, beleza. Ele investigou? Não. Mas foi acionado o medo, ele ficou com medo de perder ou dinheiro ou a credibilidade, ele tomou a decisão de não entrar. Né? Beleza. Ele foi prudente? Não, ele não foi prudente. Ele errou na decisão. Prudente significa, deixa eu analisar uma outra forma de uma segunda fonte de renda. Né? Isso é uma prudência. Eu não comecei na Amway porque eu estava com medo, eu comecei porque eu estava com desejo. Eu fui extremamente prudente. Né? E tem pessoas que falam, eu estou aqui na Amway com você, mas aí eu arrumei um emprego melhor, então eu vou parar o negócio. É imprudência isso. Então, assim, as pessoas que tomam decisões baseadas no desejo de que querem alguma coisa melhor, normalmente, elas estão tomando decisões muito mais prudentes do que as pessoas que tomam baseadas no medo. Porque o medo ele é mais rápido, ele é mais raso, né? A decisão ela fica mais rasa, com muito menos investigação. É a decisão de fugir de alguma coisa. Né? Então ela acontece muito mais rápido e acaba não se analisando o contexto como um todo. Então qual a melhor forma de tomar as decisões, de saber o caminho que eu tenho que ir? Racionaliza. Racionaliza e entenda o seguinte, as pessoas de sucesso conquistam o que elas querem, o que elas desejam, ou seja, elas tomam a maioria das decisões baseadas no desejo e não no medo, tá? E aqui nós nos apoiamos para que a gente tome decisão baseada no desejo e não no medo. Porque é normal todo mundo que chega aqui tá tomando um monte de decisão baseada no medo. Por isso que o programa educativo ele cai na nossa cabeça que nem uma bomba para falar, cara, muda o teu modelo mental, muda essa engrenagem de decisão aí que você está tomando. Livros como O Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, O Maior Vendedor do Mundo, eles mostram que o caminho de tomada de decisão pelo desejo ele é muito melhor do que o tomada pelo medo. E por que é tão difícil a gente fazer? Porque a gente está acostumado 10, 20, 30, 40, 50 anos tomando decisão baseada no medo e achando que é certo, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa, e a gente resolve tomar uma decisão diferente. Então, por isso que a gente precisa se apoiar, a gente precisa se ajudar, para que a gente tome cada vez decisões melhores. E a vida, galera, ela é feita de conquistas. A tua história
Ela não é feita de fracasso. Ninguém quer ouvir tua história de fracasso. Ah, porque eu tentei, ah, porque eu não fiz, ah, porque eu fiquei com medo, ah, porque eu fiquei com vergonha. Não, a vida, a história legal, ela é feita de conquista. E o caminho mais seguro para você ter a maior parte das conquistas é o caminho do desejo. Racionalizar e falar, cara, o que eu quero mesmo é isso daqui, eu vou partir para o caminho do desejo, né? E, muito importante, defina o que você quer, para que você tenha sempre essa setinha que está no desenho, apesar de todos os caminhos que vão ser oferecidos, você tome a melhor decisão e você chegue lá. Valeu, galera!